Imagine uma caverna escura, nas falésias áridas, perto do Mar Morto. O ano é 1947. Um jovem pastor beduíno está procurando uma cabra perdida. Frustrado, ele pega uma pedra e joga dentro da caverna. E então ouve um som. Cerâmica quebrando. Curioso, ele entra e encontra jarros de barro antigos. Dentro deles, pergaminhos de couro enrolados, preservados por 2000 anos. O que esse pastor acabou de descobrir mudaria para sempre nossa compreensão da Bíblia. Mais de 900 manuscritos. Textos bíblicos 1000 anos mais antigos que qualquer cópia conhecida. Mas também, algo mais, livros inteiros que nunca entraram na Bíblia. Profecias que foram censuradas. Revelações detalhadas sobre anjos caídos. Ensinamentos místicos que foram deliberadamente excluídos. O livro de Enoque, considerado perdido por séculos, encontrado quase completo. Textos apocalípticos, descrevendo a guerra final entre luz e trevas. Um rolo de cobre listando tesouros escondidos no valor de toneladas de ouro. E segredos de uma comunidade religiosa radical que pode ter conexões diretas com João Batista e até mesmo Jesus. Por que esses textos foram considerados proibidos? O que eles revelam que as autoridades religiosas não queriam que soubéssemos? E o mais intrigante, o que mais está escondido naquelas cavernas que ainda não foi revelado ao mundo? Prepare-se para descobrir os segredos que ficaram enterrados por 2 milênios. Esta é a história dos manuscritos do Mar Morto. Capítulo 1. A descoberta que mudou tudo. Primavera de 1947. 3 jovens pastores beduínos da tribo Tamiré cuidam de suas cabras nas falésias desertas de Qumran. Próximo ao Mar Morto, seus nomes, Muhammad Didebe, Juma Muhammad e Haliel Musa. Eles não sabem, mas estão prestes a fazer a descoberta arqueológica mais importante do século XX. Uma das cabras se perde. Muhammad sobe as falésias procurando. Vê uma abertura na rocha, uma caverna. Pega uma pedra e joga lá dentro, esperando assustar a cabra para fora. O som que ouve não é de cabra. É cerâmica quebrando. No dia seguinte, os 3 voltam preparados. Entram na caverna e encontram 10 jarros de barro, alinhados contra a parede. 7 deles contêm pergaminhos de couro enrolados, envoltos em linho. Eles não sabem ler, não fazem ideia do que são. Levam os rolos para Belém, tentando vendê-las no mercado como antiguidades. Um sapateiro sírio-cristão chamado Kando examina os pergaminhos. Ele reconhece a escrita hebraica antiga, percebe que podem ser valiosos. Os manuscritos passam por várias mãos. Alguns chegam ao arcebispo metropolitano, Sírio Mar Athanasius Samuel. Outros ao professor Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Quando especialistas finalmente examinam os textos, ficam chocados. A paleografia, o estilo da escrita, indica que são de pelo menos 2000 anos atrás. Testes posteriores de carbono 14 confirmam. Datam entre 200 a.C. e 68 d.C. São 1000 anos mais antigos que qualquer manuscrito hebraico bíblico conhecido. A notícia se espalha. Arqueólogos correm para a região. Entre 1947 e 1956, 11 cavernas em Qumran são exploradas sistematicamente. O que encontram é extraordinário. Mais de 900 manuscritos diferentes, alguns completos, a maioria fragmentada em milhares de pedaços, escritos em hebraico, aramaico e grego. Por que foram preservados tão perfeitamente? O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar. O clima é extremamente seco. Quase não chove. A combinação de calor, secura e sais minerais do Mar Morto criou condições perfeitas de preservação. Quem escondeu esses manuscritos? E por quê? As evidências apontam para os essênios, uma seita judaica radical. Eles viviam em comunidade em Qumran. Quando as legiões romanas marcharam para destruir Jerusalém em 68 d.C., os essênios esconderam sua biblioteca preciosa nas cavernas. Esperavam voltar. Nunca voltaram. Roma destruiu Qumran. A comunidade foi massacrada ou dispersada, e os manuscritos ficaram esperando por 2000 anos, até que um pastor beduíno jogou uma pedra. Capítulo 2. O que estava escondido nas cavernas. Então,
o que exatamente estava escrito nesses manuscritos. Os estudiosos dividiram os achados em 3 categorias principais. Primeira categoria: cópias de livros do Antigo Testamento. Foram encontrados fragmentos de todos os livros bíblicos, exceto o livro de Esther. Mas o mais importante é o rolo completo de Isaías. Esse rolo tem 7 metros de comprimento. Data de aproximadamente 125 a.C. É 1000 anos mais antigo que qualquer manuscrito hebraico de Isaías conhecido anteriormente. E sabe o que é surpreendente? Quando comparado com o texto massorético, a versão hebraica padrão da Bíblia usada hoje é quase idêntico. 95% igual. Isso prova que os escribas judeus preservaram os textos bíblicos com precisão extraordinária por mais de 1000 anos. Cada palavra copiada meticulosamente, geração após geração. Mas havia também variações, pequenas diferenças, algumas palavras diferentes aqui e ali, versões alternativas de certos versículos. Isso mostra que o texto bíblico não foi completamente congelado. Houve pequenas edições ao longo do tempo. Segunda categoria: textos apócrifos e pseudo-epígrafos, livros que não entraram na Bíblia canônica. E aqui fica interessante: o livro de Enoque. Esse texto era considerado praticamente perdido. Sobrevivia apenas em tradução etíope, usada pela Igreja Ortodoxa etíope. Mas em Qumran encontraram cópias em aramaico, a língua original. Enoque descreve como 200 anjos, chamados vigilantes, desceram à terra. Seus líderes tinham nomes Semiassa, Assacel, Armaros, Baracou, Cocabiel. Eles se apaixonaram por mulheres humanas e procriaram com elas. Os filhos dessas uniões eram os Néfilim, gigantes de estatura colossal. Mas os anjos também ensinaram conhecimento proibido à humanidade. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou as mulheres a usar cosméticos, joias e tintura de roupas. Outros anjos ensinaram feitiçaria, astrologia, sinais da lua e do sol. Isso corrompeu a humanidade. Os gigantes consumiam toda a comida e começaram a devorar os próprios humanos. A violência se espalhou. Por isso Deus enviou o dilúvio. Para limpar a terra dessa corrupção, os anjos caídos foram aprisionados em lugares de escuridão, esperando o julgamento final. E Enoque foi levado aos céus para testemunhar tudo isso e escrever. Por que esse livro não entrou na Bíblia? Muitos pais da igreja primitiva o consideravam inspirado. Judas, no Novo Testamento, até cita Enoque diretamente, mas eventualmente foi considerado muito místico, muito detalhado sobre anjos e demônios. A igreja decidiu que era perigoso. Havia também o livro dos Jubileus, que reconta Gênesis, e Êxodo com detalhes extras, e um calendário solar diferente do lunar judaico. O Testamento de Levi, o Testamento de Naftali, profecias atribuídas aos 12 filhos de Jacó, o livro dos gigantes, expandindo a história dos Néfilim. E a terceira categoria, talvez a mais fascinante, documentos da própria comunidade de Qumran. A regra da comunidade, um manual completo de como viver na seita essênia. Regras rígidas, compartilhamento total de bens, pureza ritual extrema, banhos diários. Celibato para muitos membros. Hierarquia estrita e uma visão de mundo dualista. A guerra eterna entre os filhos da luz e os filhos das trevas. O rolo da guerra descreve essa batalha final em detalhes apocalípticos. O bem contra o mal. Israel contra as nações, anjos lutando ao lado dos justos. Será uma guerra de 40 anos, dizem, e no fim, a luz triunfará. O rolo do templo é o maior manuscrito encontrado. Descreve um templo ideal futuro, com medidas exatas, rituais detalhados, uma visão do que deveria ser quando o Messias viesse. E depois há o rolo de cobre. Diferente de todos os outros, que são em pergaminho ou papiro, esse foi gravado em placas de cobre. Por quê? Porque seu conteúdo era precioso demais para material perecível. É uma lista de tesouros escondidos. 64 locais diferentes onde ouro, prata, incenso e outros objetos valiosos foram enterrados. No fosso de Colite, nas ruínas de Akdá, 65 barras de ouro. Na cisterna próxima de Hirbe-Qumran, 700 talentos de prata. Na caverna do velho depósito de água em Colite, 150 talentos de prata. O total,
estimado 58 toneladas de ouro e 160 toneladas de prata. Tesouro do Templo de Jerusalém, escondido antes da destruição romana, ou lista simbólica? Algum tipo de alegoria? Ninguém nunca encontrou um único tesouro listado, mas isso não impede pessoas de procurarem até hoje. O que você está achando até aqui? Você sabia que textos tão detalhados sobre anjos caídos existiam? Comente sua opinião. Capítulo 3. Os textos proibidos, porque nunca entraram na Bíblia. Então, por que alguns desses textos entraram na Bíblia e outros não? Quem decidiu? E com base em quê? Para entender isso, precisamos falar sobre canonização, o processo de decidir quais livros são sagrados e quais não são. Para os judeus, o cânon do Tanakh, o Antigo Testamento, foi essencialmente fechado após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C. Os rabinos se reuniram no que é conhecido como Concílio de Jânia, por volta de 90 d.C., e formalizaram quais livros eram aceitos. Os critérios eram rígidos. Tinha que ter sido escrito por um profeta reconhecido. Tinha que estar em hebraico. Tinha que ser usado nas sinagogas. Tinha que estar alinhado com a Torá. E tinha que ser antigo o suficiente, da era dos profetas. Muitos textos falharam nesses critérios. O livro de Enoque, muito místico. Angelologia elaborada demais, potencialmente herético. O livro dos jubileus, calendário solar, em vez do lunar, oficial. Não se encaixa. Para os cristãos, o processo foi similar, mas levou mais tempo. O cânon do Novo Testamento foi debatido intensamente nos primeiros séculos. Quais evangelhos eram autênticos? Quais cartas apostólicas eram inspiradas? Os critérios eram: autoria apostólica menos tinha que ser escrito por um apóstolo ou associado próximo. Ortodoxia menos tinha que estar alinhado com a doutrina aceita da igreja. Uso litúrgico tinha que ser amplamente usado nas igrejas, e inspiração divina menos tinha que ser reconhecido pela comunidade como palavra de Deus. Foram os concílios de Hipona, em 393, e Cartago, em 397, que formalizaram o cânon de 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje. Mas, e os essênios? Queimermeles? Por que suas crenças eram tão diferentes? Os essênios eram uma das 3 principais seitas judaicas, junto com os fariseus e os saduceus, mas eram os mais radicais. Viviam em comunidades isoladas, principalmente no deserto. Praticavam celibato, embora alguns se casassem. Compartilhavam todos os bens em comum. Tomavam banhos rituais diários para manter pureza. Estudavam textos sagrados intensamente e esperavam o fim iminente dos tempos. Eles acreditavam em 2 Messias: um Messias sacerdotal, descendente de Arão, e um Messias real, descendente de Davi. Achavam que os sacerdotes do templo em Jerusalém eram corruptos, por isso se separaram, criando sua própria comunidade pura no deserto. E esperavam pela guerra final, pela vinda dos Messias, pela destruição dos ímpios e a redenção dos justos. Há uma teoria fascinante. João Batista pode ter sido um essênio. Ele vivia no deserto, praticava batismo, assim como os banhos rituais essênios. Pregava o arrependimento e a vinda iminente do Messias. Vestia roupas simples, comia mel silvestre e gafanhotos. Tudo isso se alinha com práticas essênias. E Jesus, a quem sugira que ele teve contato com os essênios. Alguns de seus ensinamentos ecoam textos de Qumran, a ênfase na pureza interior, a crítica aos líderes religiosos corruptos, a expectativa apocalíptica. Mas Jesus também diferia fundamentalmente. Ele não se isolou no deserto. Comia com pecadores e publicanos. Não exigia celibato. Não seguia as regras de pureza ritual tão rigidamente. O cristianismo emergiu desse caldeirão de diversidade judaica, e os manuscritos de Qumran nos mostram quão diverso o judaísmo era na época de Jesus. Não era monolítico. Havia múltiplas interpretações, práticas diferentes, expectativas messiânicas variadas. Os textos que não entraram na Bíblia representam esses caminhos não escolhidos, esses ramos que não se tornaram mainstream, mas que nos ajudam a entender o contexto onde o judaísmo rabínico e o cristianismo nasceram. Capítulo 4.
as revelações que abalaram o mundo religioso. Quando os manuscritos do Mar Morto foram traduzidos e publicados, algumas descobertas abalaram o mundo religioso. Primeira revelação. O texto bíblico teve variações, embora 95% seja idêntico às versões modernas, aqueles 5% de diferenças é significativo. Alguns manuscritos de Jeremias em Cunã são 15% mais curtos que a versão massorética. Há pequenas variações em profecias messiânicas, diferenças em nomes, números, detalhes. Isso prova que o texto bíblico não foi preservado 100% inalterado desde Moisés, como alguns acreditavam. Houve pequenas edições, ajustes, ao longo dos séculos. Escribas corrigindo erros, harmonizando textos, às vezes adicionando esclarecimentos. Isso diminui a autoridade da Bíblia. Para alguns, sim. Para outros, não. Mostra que foi um processo humano, mas que a essência foi preservada com notável fidelidade. Segunda revelação. O livro de Enoque e sua angelologia detalhada. Nomes específicos de anjos caídos. Descrição de seus pecados, julgamento detalhado. Tudo isso estava no contexto religioso, quando o Novo Testamento foi escrito. Quando Judas cita Enoque em sua carta, não estava referenciando o texto conhecido. Quando Pedro fala de anjos que pecaram sendo lançados no Tártaro, está ecoando Enoque. Quando Apocalipse fala de guerra nos céus, está em tradição que inclui Enoque. A igreja primitiva eventualmente rejeitou Enoque como muito místico, potencialmente perigoso. Mas ele influenciou o pensamento cristão primitivo mais do que se admite. Terceira revelação. As profecias messiânicas, há um texto em Corã chamado Filho de Deus que diz: ele será chamado Filho de Deus, e eles o chamarão Filho do Altíssimo. Isso soa familiar? É quase idêntico ao que o anjo Gabriel diz a Maria, no Evangelho de Lucas, sobre Jesus. Mas o texto de Qumran é anterior ao nascimento de Jesus. Isso prova que a linguagem messiânica, o conceito de Filho de Deus, já existia no judaísmo palestino antes de Jesus, não foi invenção cristã posterior. Jesus foi compreendido dentro dessas categorias judaicas existentes. Quarta revelação. O calendário. Os essênios usavam calendário solar de 364 dias, não o lunar judaico oficial de 354 dias. Isso significa que celebravam festas em datas diferentes. A teoria que Jesus pode ter celebrado a última ceia seguindo o calendário essênio, razão pela qual há confusão nos evangelhos sobre o timing em relação à Páscoa. Quinta revelação. A diversidade do judaísmo. Antes dos manuscritos, pensava-se que o judaísmo do Segundo Templo era relativamente uniforme. Agora sabemos que era extremamente diverso. Múltiplas seitas, interpretações, práticas, o cristianismo não surgiu do vácuo. Surgiu desse contexto rico e variado. E venceu. Tornou-se mainstream. Mas poderia ter sido diferente. Capítulo 5. Conspirações, mistérios e o que ainda está escondido. Agora, vamos falar das controvérsias modernas, porque os manuscritos do Mar Morto não geraram apenas descobertas arqueológicas. Geraram conspirações. Entre 1947 e 1956, os manuscritos foram reunidos, mas o acesso foi controlado por um pequeno grupo de estudiosos, principalmente católicos, liderados pelo padre Roland Vaux. Esse grupo demorou décadas para publicar traduções completas. Por quê? Oficialmente, porque os manuscritos estavam em milhares de fragmentos minúsculos, um quebra-cabeça impossível. Mas teorias conspiratórias surgiram. Estariam escondendo textos que contradizem dogmas cristãos, que provam Jesus foi apenas um essênio, não divino, que revelam verdades suprimidas pela Igreja. Livros sensacionalistas foram publicados. O escândalo dos manuscritos do Mar Morto alegava ocultação deliberada. Documentários sugeriam que o Vaticano estava suprimindo evidências. Em 1991, sob pressão pública intensa, a Huntington Library, na Califórnia, liberou cópias fotográficas completas de todos os manuscritos sem permissão da equipe oficial. Foi escândalo enorme, mas forçou a mão. Em pouco tempo, todos os manuscritos foram publicados. E hoje estão completamente digitalizados, disponíveis online para qualquer pessoa examinar. E sabe o que descobriram?
Não havia conspiração. Não havia textos explosivos sendo escondidos. Era apenas lentidão acadêmica, territorialismo e a dificuldade genuína de reconstruir milhares de fragmentos. Mas mistérios reais persistem. Primeiro, há manuscritos ainda não completamente traduzidos. Alguns estão tão fragmentados que é impossível saber o que diziam. Pedacinhos do tamanho de unha, com apenas algumas letras visíveis. Segundo, a identidade exata da comunidade de Qumran ainda é debatida. A maioria dos estudiosos concorda que eram essênios, mas alguns argumentam que poderiam ser outra seita, ou mesmo múltiplos grupos, usando as cavernas. Terceiro, a conexão com João Batista e Jesus. Há evidências de contato, influência direta ou apenas contexto compartilhado? O debate continua. Quarto, a Caverna 11, onde o rolo do templo e o rolo de cobre foram encontrados, foi descoberta por beduínos, não arqueólogos. Quantos manuscritos eles venderam no mercado negro antes de alertar autoridades? Quantos textos preciosos desapareceram em coleções privadas? Quinto, há outras cavernas inexploradas na região. Em 2017, arqueólogos anunciaram descoberta da Caverna 12. Encontraram jarros de armazenamento e pano de linho, mas os pergaminhos haviam sumido. A caverna foi saqueada nos anos 1950. Isso significa que há manuscritos não documentados em circulação, talvez em museus, talvez em coleções privadas, sem que ninguém saiba sua origem verdadeira. E tem pior. Em 2020, o Museu da Bíblia em Washington admitiu que 16 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto em sua coleção eram falsificações modernas. Especialistas examinaram e descobriram. Eram pergaminhos modernos envelhecidos artificialmente, com tinta recente. O mercado de antiguidades bíblicas movimenta milhões, e onde há dinheiro, há falsificadores. Então, o que mais está escondido, tanto nas cavernas quanto no mercado negro? A verdade é que nunca saberemos completamente, mas os manuscritos do Mar Morto já nos deram mais do que poderíamos esperar. Uma janela para o passado, para o mundo onde a Bíblia nasceu. Eles nos deram textos 1000 anos mais antigos que qualquer outro, provaram que os escribas preservaram a Bíblia com precisão extraordinária. Mas também mostraram que houve pequenas variações, pequenas edições, e mistérios permanecem. Manuscritos não traduzidos. Cavernas não exploradas. Textos perdidos no mercado negro. Talvez um dia outro pastor beduíno jogue outra pedra. E o ciclo recomeça. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que gosta de conhecer fatos historicamente secretos.